Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Diálogos do Centro Universitário Farias Brito, um podcast que debate as grandes questões, os grandes temas do Ceará e do Brasil. E hoje trazendo aqui um querido amigo, professor Guilherme Sampaio. Ele foi vereador 5 mandatos na Câmara Municipal e hoje está na Assembleia Legislativa ocupando uma vaga importantíssima, que é a de líder do governo Eumano de Freitas. Inclusive, Guilherme, eu vi agora esse final de semana, eu fiquei muito feliz, houve um ranking, né, entre os próprios deputados e você foi escolhido entre os 3 mais influentes deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Para um deputado de primeiro mandato, né, isso revela muito. Então, parabéns por esse reconhecimento entre os seus pares, né, que é o mais importante. Guilherme, eu vi nas últimas semanas uma preocupação do seu mandato. Eu acompanhei, inclusive, participei de uma audiência pública sobre a questão dos cuidados, né? Nós temos hoje uma população que está envelhecendo. O Brasil hoje já tem praticamente 15% da sua população acima de 60 anos. Portanto, é uma população que precisa de cuidados. Previdência Social precisa cada vez mais investir nessa área da população. Além disso, nós temos aí pessoas com espectro autista em grande quantidade. Nós temos aí pessoas doentes que, por alguma razão, ficam com muita dificuldade de mobilidade, de sair de casa, e cada vez mais um profissional fundamental que estava invisível, não é? E começa a ter mais visibilidade, que são os cuidadores. Eu estou vendo o seu mandato muito preocupado. Inclusive, há uma pesquisa que aconteceu recentemente que mostra dados assim, muito fortes em relação aos cuidadores. Eu queria te ouvir sobre isso. Por que o seu mandato, que se preocupa com tanta coisa, ele resolveu estar entre as prioridades essa questão dos cuidados? Bom, Bruno, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast Diálogos FB. Aliás, parabéns ao FB pelos 90 anos de contribuição qualificadíssima. Vai ter, inclusive, uma sessão especial na Assembleia que você está promovendo. Estou na expectativa, né, de promover essa justa homenagem a esse grupo educacional que formou gerações e é uma das melhores instituições de ensino do país, um dos desempenhos acadêmicos mais reconhecidos nacionalmente. Então, para mim, é um grande privilégio participar desse debate aqui com você e tratar desse tema que mobiliza muita atenção do meu mandato. Você sabe que ao longo desses 5 mandatos como vereador e agora como deputado estadual, eu me tornei, Bruno, um fã do processo legislativo. Eu adoro escrever leis e nessa experiência que eu tive, eu percebi que quanto mais as leis elas são fruto de uma interação com a realidade social, com o debate com as pessoas diretamente envolvidas naquele fenômeno, com a escuta do poder público, dos governos, com a escuta da academia, de quem pesquisa sobre aqueles temas, mais as leis têm capacidade de interferir na vida real das pessoas e promover resultados efetivos no aumento da cidadania, do bem-estar. Sim. E eu tenho um hábito, de tempos em tempos, não é algo assim fixo na minha agenda, mas de tempos em tempos eu reservo uma tarde e reflito com alguns colaboradores a respeito de temas livres, sem nenhuma meta previamente definida. Você sabe que eu tenho uma grande colaboradora no meu mandato, a professora Ana Maria Fontinelli. Professora da UFC, da Economia, né? Isso, professora doutora na USP e já aposentada aqui na UFC. E um dia, há uns 2 anos atrás, nós estávamos debatendo, surgiu, nessas nossas tardes de diálogo, surgiu uma discussão, uma provocação minha, a professora Ana Maria, a respeito de um tipo de trabalho que sustenta esse trabalho visível. A gente vai numa loja no comércio, a gente é atendido por alguém no supermercado, a gente compra o produto que é produzido por um trabalhador na indústria, ou a gente chega num serviço público e é recebido por alguém, e aquele trabalho é um trabalho concreto, visível. A gente sabe que aquelas pessoas têm um tipo de vínculo com aquela organização, recebem salário, e estão ali prestando uma contribuição ao desenvolvimento socioeconômico do país. Entretanto, nós começamos a refletir sobre por que determinado tipo de trabalho, que não é visível, mas sustenta aquele trabalho real, não tinha a atenção
da academia, não contava para o PIB, não era objeto da atenção de debates mais amplos, ainda que envolvesse milhões de pessoas no Brasil, que é o que a gente chama de trabalho de cuidado. E aí nós começamos a discutir sobre as possibilidades de instigar o poder público a olhar para esses trabalhadores e trabalhadoras invisíveis. Quem são essas pessoas? São aquelas que, enquanto o caixa ou a caixa do supermercado está ali nos atendendo na loja, eles estão cuidando de uma criança com deficiência que é filha daquele caixa ou daquela caixa. Ou eles estão cuidando de um jovem que passou por um acidente de moto e ficou paraplégico e não tem autonomia para suas atividades cotidianas. Ou eles estão cuidando de uma pessoa idosa que perdeu também essa autonomia. Sim. Essas pessoas, Bruno, elas sustentam a economia real. Elas se dedicam cotidianamente a um trabalho extremamente intenso, física, emocionalmente, e que exige habilidades muito próprias. Sim. Exige habilidades muito específicas. E nós nos inquietamos, então, com esse fenômeno. Por que esse trabalho não aparece? E começamos a discutir, e daí surgiu uma proposta ao governador Elmano. Uma proposta para que, no âmbito da Secretaria do Trabalho, fosse criado um programa Cientista-Chefe, que você conhece, uma colaboração das universidades com as políticas públicas do Estado, Sim. e que um dos produtos da pesquisa do Cientista-Chefe na Secretaria do Trabalho fosse uma investigação científica a respeito do trabalho de cuidado. Quem são essas pessoas? Em que condições elas desempenham o seu trabalho? Como é que é a vida delas? Qual é a renda delas? Quais são as dificuldades? De quem elas cuidam? Quantas são? Onde estão? E por que são invisíveis? E a partir disso, o que é que o Estado pode fazer? Então, o governador abraçou a ideia e nós começamos, então, na Secretaria do Trabalho, com uma parceria muito permanente com o nosso mandato, a desenvolver essa pesquisa, primeiro num projeto piloto, aqui no São João do Tauap, no nosso conhecido e querido Lagamar. Sim. E agora esse projeto está sendo expandido para mais 4 bairros de Fortaleza, o Grande Bom Jardim, a Grande Messejana e o Grande Pirambu, para que nós tenhamos um retrato, um diagnóstico mais amplo desse tipo de atividade que é o trabalho de cuidado. Então é isso que nós estamos conduzindo. Perfeito. Guilherme, você já tem números, alguns indicadores, o que é que você já tem? Entendi que foi feito parcialmente, né, no primeiro São João do Tauap, vai se expandir para essas outras regiões, todas elas populares, é importante dizer isso, né, onde possivelmente vivem, moram esses cuidadores, né, na sua grande maioria. Você já tem alguns números, assim, quem são eles? O quanto ganham, em média? Já tem, dá para adiantar alguns números, alguns indicadores? Então, Bruno, esses resultados que eu vou compartilhar com você aqui, com o teu público, são resultados preliminares, porque se refere a um projeto piloto que nós vamos ampliar agora para 4 bairros e depois queremos fazer nos municípios do interior, porque para construir uma política pública efetiva, você sabe que é necessário um diagnóstico muito preciso, senão o governo joga dinheiro fora. Isso. Né? Então, nesse trabalho piloto, o que é que nós identificamos? Primeiro, uma dedução que já parecia óbvia. 91% desses trabalhadores ou trabalhadoras são mulheres. O cuidar está cultural e historicamente associado àquilo que seria esperado de responsabilidade das mulheres. Perfeito. Segundo, 86% aproximadamente são negras ou pardas. Essas mulheres, Bruno, quase 50% delas têm o ensino fundamental incompleto. Só 30% cursou o ensino médio. Só 15% contribui para a Previdência Social. Então, você pare e pense. A aposentadoria dessas mulheres? Veja bem um dos dados que essa pesquisa revela, que é indicador de necessidade de intervenção do Estado com políticas públicas. Só 15% delas contribuem. Entretanto, das pessoas que são cuidadas, só 25% dessas pessoas elas têm uma necessidade que é temporária de cuidado. Ok. Porque boa parte delas, a maioria delas, nós nos debruçamos sobre isso também, são pessoas com deficiência e que são estados de dependência permanentes, crônicos. Perfeito. Então, pare e pense que boa parte dessas mulheres dedica décadas da sua vida para o cuidado de uma criança, de um adolescente ou de um idoso. Elas se privam do mercado de trabalho. Elas se privam de ter renda. A maioria delas se priva em tempo integral, uma parte só em meio expediente. Então, o impacto
desse trabalho, que eu volto ao começo da nossa conversa, é uma contribuição estruturante para sustentar a economia real, para essas mulheres é absolutamente definitivo em todos os projetos pessoais, profissionais e de vida. Elas não têm tempo de se dedicar a uma carreira, elas interrompem os seus planos pessoais, às vezes por um acidente, às vezes por uma circunstância, às vezes é o neto que é uma criança com deficiência e se impõe a atividade de cuidado para a avó, para que a mãe possa ter uma vida profissional. Então, é uma realidade muito específica e que nós identificamos que tínhamos que colocar em evidência para o próximo passo, no qual o Brasil não é pioneiro. Aqui no Ceará, essa pesquisa é pioneira. Nesse projeto piloto, Bruno, foram 145 entrevistas com mais de 100 questões, aplicadas por jovens estudantes dessas comunidades, que tinham uma integração. Conhecem as famílias, conhecem as pessoas, identificavam. Então, foi uma pesquisa muito rica e isso transformou a cabeça desses meninos e, o mais interessante, dos pesquisadores também. Professores, doutores, mestres da Universidade Federal. E isso resultou num outro passo decorrente dessa parceria, que foi a Universidade Federal começar um projeto de extensão, criando grupos de diálogo, grupos de conversa, rodas de conversas com mulheres cuidadoras. Nós temos tudo isso gravado, documentado, e os depoimentos são fortíssimos. Então, de que essas mulheres sentem falta? Elas sentem falta de renda, obviamente. Elas sentem falta do suporte em saúde para essas pessoas que são cuidadas. Perfeito. Elas sentem falta de trilhar seu próprio caminho profissional. Isso gera impacto na saúde dessas mulheres. Mais de 15% delas já tiveram acidentes em função das situações de cuidado. Isso gera impacto na saúde mental. Então, abre-se aqui um leque de políticas públicas que são possíveis de serem implementadas e alguns países já saíram na frente e nós temos como algumas referências para sugerir para o debate público aqui no estado do Ceará ao longo do tempo. Por exemplo, o Uruguai tem uma política nacional de cuidados muito interessante que une aquela parte da população que necessita dos cuidados com esses chamados cuidadores. Então, são contribuições dessa natureza que nós estamos começando a dar na Assembleia Legislativa com projetos de lei e projetos de indicação para serem apreciados. Demais. Guilherme, eu vi recentemente algo acontecendo também no Congresso Nacional. Me parece que também em nível nacional começa a despertar, não sei se a partir dessa experiência do Ceará, mas vi também alguma coisa em nível nacional. Como é que vocês estão se articulando com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, né? São ministros de uma área mais progressista e parece que tem abertura também desde que haja projetos interessantes nessa ordem. Há uma integração? Vocês estão também se articulando em nível nacional? Já há uma construção de uma política em curso no Ministério do Desenvolvimento Social. No nível da Câmara dos Deputados, eu recebi notícias recentemente de que a deputada federal Luiziane também apresentou uma proposição no sentido de contribuir com essa política. E há experiências muito interessantes, Bruno. É uma área muito recente, e é uma área recente para a academia. Sim. Imagine que nós estamos fazendo essa pesquisa com o curso de economia. Não é com o curso de serviço social, não é com o curso de sociologia. Ou de saúde, né? Ou saúde. São professores doutores que estão compreendendo que o fenômeno da produção econômica de um país é impossível de ser explicado na sua amplitude, inclusive naquilo que se afere como produção do país, que a gente chama de PIB, sem considerar esse gênero de trabalho que é o trabalho de cuidado. Então, aí há muita potência de desenvolvimento para o país. Há perspectivas, por exemplo, e aí isso faz parte de algumas sugestões que nós demos na Assembleia Legislativa, de programas que criam bolsas para cuidadores. Seria uma segunda geração de políticas sociais. A gente conhece o Bolsa Família, a gente conhece o BPC. Né? Então, seria uma segunda geração de políticas sociais que, ao interagir com mais proximidade, com um olhar de lupa sobre a realidade social do país, começa a entender melhor a dinâmica que sustenta a vida do povo. Aliás, eu acho que isso é um dos grandes ganhos para nós que vivenciamos a vida pública. Sim. É mergulhar na vida real. Quando a gente se compromete objetivamente com essa dinâmica, a gente aprende muito e a gente encontra
as saídas para os nossos problemas sociais, para os nossos problemas econômicos, porque já há uma rede de solidariedade. Já há uma competência, Bruno, para você cuidar de uma pessoa com deficiência. Eu sou um educador e a vida toda eu trabalhei com crianças com deficiência. É preciso de uma expertise que poucas pessoas têm. Sim. Né, de cuidar de uma alimentação enteral, né, de ter uma forma própria, né, de viabilizar o deslocamento de alguém, né, a acomodação de alguém, de administrar a medicação. Isso é uma competência. Então, seria possível, por exemplo, aproveitar essa expertise e pensar cooperativas de cuidadores. Perfeito. Seria possível pensar políticas de bolsas para cuidadores, identificar dentro desse segmento pessoas que desejam se profissionalizar nessa área e atuar na formação profissional, porque você sabe, essa é uma tendência, o mercado, chamando assim, de serviços voltado para a população idosa é aquele que mais vai crescer. É aquele que mais vai crescer. Então, esse saber que nós nunca olhamos para ele, nós Estado, nunca olhamos para, ou academia, nunca olhamos com o devido respeito, vou usar essa palavra, porque normalmente você tinha pessoas em casa que te ajudavam a cuidar de alguém. Né? Esse saber, ele é um saber muito precioso, muito valioso em todos os sentidos, inclusive nos termos de métrica econômica. Então, está sendo uma experiência muito interessante, agregando pesquisadores, agregando a própria... eu diria que é um trabalho de coautoria, porque as cuidadoras, a maioria delas, pela primeira vez, estão encontrando um espaço em que elas são ouvidas. E os depoimentos são absolutamente tocantes, porque imagine que, às vezes, no conforto de uma família de classe média, já é muito difícil lidar com uma situação de limitação de alguém que te exige uma dedicação integral àquele cuidado. Então, vamos transpor isso para a realidade de uma boa parte do nosso povo, que vive com até 2 salários mínimos. Isso. No caso desse público, Bruno, a renda dessas pessoas, a maioria não tem, da grande maioria, 90% quase, não tem fonte formal de renda. Então, são bicos, são pequenos trabalhos e a grande maioria, 80 e poucos %, tem até um salário mínimo de renda. Então, imagine que é preciso muita arte para poder fazer essa conciliação, muita disposição, muita capacidade de trabalho, muita solidariedade. Muitas vezes a gente vê a avó cuidando dos filhos da neta da vizinha, para que ela possa exercer lá a sua atividade profissional. Então aí você vai desde os princípios fundantes a uma vida em sociedade, como é a solidariedade, até a expertise na execução daquele tipo de serviço especializado, que pode se especializar ainda mais, até a uma solução respeitosa, cuidadosa, para uma questão social. Perfeito. Que afeta não só as famílias pobres, como as famílias mais ricas também. Perfeito. Então é uma verdadeira, eu diria que é uma verdadeira mina de ouro essa Guilherme, pesquisa. Me parece que a gente vai... É evidente que a gente vai ter uma dimensão maior com a continuidade das pesquisas, mas veja, toda família tem algum cuidador ou cuidadora, né? Porque toda família tem alguém idosa, pessoa que já está precisando desse tipo de cuidado, tem uma pessoa com deficiência, né? Tem doentes, às vezes doenças crônicas que vão para o resto da vida, né? Então toda família tem. Agora, o que me parece que é mais interessante aí é que nós temos aí pelo menos 70% da população no Ceará que deve estar recebendo uma renda familiar de 3 salários mínimos para baixo. Ora, quem tem uma renda de R$ 4.500, eu estou falando brutos, né, sem os descontos, não tem condição de pagar um salário mínimo para o cuidador. Não pode escolher. Essa é a questão. Né? Essa é a grande questão. Nós vivenciamos isso na classe média e nós sabemos o quanto é difícil. A questão é que essas mulheres, que, volto a dizer, sustentam a economia real, não podem escolher, porque elas não podem, do ponto de vista da sua capacidade econômica, contratar alguém para pelo menos compartilhar aquela responsabilidade ou a carga física do trabalho, que é uma carga física bastante intensa. Então, é de fato uma questão social. É de se perguntar, Bruno, por que é que isso não emerge? Por que que isso nunca foi alvo de um olhar mais profundo? Verdade. Então, é claro que isso tem a ver com quem está vivendo esse problema.
são os mais pobres, Sim. os menos escolarizados, as mulheres. Então, são aqueles que, na estrutura da nossa sociedade, que você explica muito bem nas suas aulas, são relegados historicamente a uma cidadania de segunda classe. Agora, o que a gente vai aprendendo com o tempo, inclusive com a nossa contribuição na vida pública, é que a força, o saber, o talento, o conhecimento que gera essa resistência geracional, essa mesma força pode fazer esse país crescer muito. Perfeito. Pode fazer esse país criar as oportunidades que ele precisa para ter uma renda mais justa, para ter menos desigualdade social. Então, eu acho que nós que militamos na vida pública temos muito essa responsabilidade geracional. Encontrar na força histórica, da resiliência histórica da maioria do nosso povo as bases para o nosso crescimento, para usar uma palavra do momento, para a nossa soberania, para a criação dos caminhos que nos permitem superar as lacunas históricas que impedem que o Brasil seja um país de classe média. Eu lembro muito das suas aulas, que sempre começaram dizendo que o problema do país não era que o Brasil era um país pobre. Não o é. Brasil é um país rico. Né? Isso. Rico geograficamente, rico de minerais, rico do ponto de vista da sustentabilidade, é uma população gigantesca. O nosso problema é um problema político, e que, obviamente, é superado no processo histórico de gerações. Então, essa é uma humilde contribuição que o nosso mandato está dando lá na Assembleia, conciliando com essa responsabilidade de exercer lá a liderança do governo. Eu sempre preciso, Bruno, eu fui líder também do governo quando a ex-prefeita foi prefeita de Fortaleza, lá na Câmara Municipal, mas, para além do exercício dessa função institucional, eu sinto muito a necessidade de temas que vão dando uma identidade ao mandato. Sim, perfeito. E, na verdade, Guilherme, o que a gente percebe é que o que vocês estão fazendo aqui na Assembleia, o seu mandato, especificamente com o programa Cientista-Chefe, isso vai servir de referência para o país, porque isso é um problema nacional, não é? É evidente que o foco é o Ceará, né? As pesquisas hoje em Fortaleza, mas você vai estar levantando problemas de previdência social, de saúde, de emprego, não é? De formalização de trabalho, porque essas pessoas estão trabalhando, a grande maioria, como se colocou, de forma informal. Não é? Uma coisa é alguém de classe média que contrata um auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem, que acaba virando a cuidadora. Isso, digamos assim, é para uma minoria, porque classe média no Brasil hoje é uma minoria. Nós estamos falando aqui de 10%, 15% da população. Agora, a grande maioria, 70%, 80%, né? Nós temos que criar outros mecanismos. Portanto, o poder público vai ter que agir de alguma forma. Você colocou muito bem, né? Talvez o instrumento do tipo Bolsa Família, o associativismo, o cooperativismo, vai ter que ser as saídas criativas, né? Para encontrar como melhorar a vida dessas pessoas. Não só econômica, mas o próprio reconhecimento, a visibilidade, né? Uma categoria mais formalizada. Isso é necessário, sem dúvida, e eu tenho certeza, eu acho que vocês têm essa dimensão de que também vai servir para o país como um todo o que vocês estão fazendo aqui, não é? Eu preciso, inclusive, aproveitar a oportunidade, Bruno, para expressar aqui meu reconhecimento, já o fiz em relação ao governador Elmano, por ter acolhido essa provocação, ao secretário Vladson, secretário Sim. do Trabalho. Faz um belo trabalho, né? Entre os produtos do programa Cientista-Chefe, ele tem vários objetivos. Um deles foi a criação de um observatório do trabalho, que já está sendo referência para outras secretarias do trabalho Brasil afora. Acolheu a ideia de ter a implantação dessa pesquisa sobre trabalho de cuidado aqui no estado do Ceará. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo que está crescendo exponencialmente a produção acadêmica nas mais diversas áreas de conhecimento, as propostas de políticas públicas aqui e fora daqui, que esse campo vai ser um campo muito fértil para inspirar ações governamentais. Eu, particularmente, apresentei um indicativo aqui na Assembleia, um projeto indicativo, que sugere a criação de um programa Ceará Cuida. Você sabe que um indicativo é uma sugestão para que o governo avalie, no tempo justo, né, a viabilidade daquela medida. Não é necessariamente uma lei. Sim. E o Ceará Cuida é muito inspirado na experiência do Uruguai, em que eles fazem lá, o que é muito possível aqui no Brasil por causa do SUS. Eles fazem um cadastro e do BPC, né? Sim.
Eles fazem um cadastro das pessoas que necessitam de cuidados, certo, e um cadastro das pessoas que são cuidadoras. E eles juntam essas duas pontas. E, inclusive, vão categorizando o nível de cuidado que essas pessoas necessitam, a carga horária de cuidados que essas pessoas necessitam, e isso se transforma em fonte de renda para os cuidadores, que podem ou não ser membros, que é o mais comum, ser membros da família, né, ou de pessoas do entorno, que é normalmente a relação com mais identidade que se estabelece, né, porque as pessoas conhecem, convivem, têm laços afetivos, né, e o trabalho de cuidado exige essa dimensão afetiva. Guilherme, nós estamos aqui encerrando, mas eu não poderia deixar de te perguntar, você teve 5 mandatos como vereador, é um educador conhecido na nossa cidade, tinha uma experiência muito de Fortaleza, né? Você está no primeiro mandato como deputado estadual e já foi logo se tornando líder do governo Eumano de Freitas, um governo que está fazendo muita coisa, nas mais diversas áreas, mais diversos setores, e tudo indica que deverá ser candidato à reeleição, né? Já bem avaliado, é um governo bem avaliado, essa é a tendência. Como é que está sendo essa experiência? Como é que você sai da Câmara Municipal, vereador de 20 anos de mandato, e vai para a Assembleia e tendo essa responsabilidade de liderar, né, a maior bancada, salvo engano, são 46 deputados, eu acho que ele deve ter aí 34, 33 deputados estaduais da base, né, portanto, liderados por você. Como é que é essa experiência? Olha, Bruno, primeiro eu tive a grata surpresa de ter um acolhimento muito positivo por parte dos deputados, tanto da oposição como da situação. Isso eu digo porque, como eu sou um novato na Assembleia, e você conheceu bem a Assembleia Legislativa, é natural que haja os laços de antiguidade, as pessoas já viveram muita coisa juntas, e isso vai criando um vínculo de proximidade, de cumplicidade, afinidade, mas, de fato, eu fui muito bem recebido, né? A Assembleia é presidida com muita competência pelo presidente deputado Romeu Aldigueri, que foi líder do governo. Que foi líder, então isso nos permite uma interação muito produtiva, e isso nos ajuda muito lá no dia a dia. Tem outro aspecto que eu sempre lembro, que é a afinidade político-ideológica que eu tenho com o governador Eumano. Sim. Então, para mim, é muito fácil ser líder do Eumano na Assembleia Legislativa, porque nós temos uma longa caminhada. Nós nos encontramos ainda no governo do Partido dos Trabalhadores, aqui na Prefeitura Municipal, ele coordenando o orçamento participativo, eu na liderança do governo. Temos a militância compartilhada no mesmo partido, e temos uma afinidade, portanto, de valores, né, de princípios, de orientação ideológica. Então, eu não preciso ligar para o Eumano para saber o que ele gostaria que eu dissesse sobre determinado tema, a não ser em situações específicas, pontuais. E as políticas implementadas pelo governo vão ao encontro daquilo que eu acredito. Então, isso ajuda muito, e chegar à Assembleia, depois de toda essa experiência na Câmara Municipal, traz a segurança de ter vivido muita coisa, né? Eu fui líder de governo, eu fui líder de oposição, presidente de comissão, membro de mesa diretora, né? Nós temos representações na Assembleia Legislativa que são muito significativas na história política do Estado. Temos sucessores de líderes políticos regionais que já presidiram a Assembleia Legislativa, 3, 4 gerações que estão representadas de lideranças políticas regionais na Assembleia Legislativa. Então, isso traz uma carga de conhecimento, né, de representação, legitimidade política muito forte. Então, esse caminho até chegar à Assembleia Legislativa me dá hoje a condição de exercer a liderança do governo com muito orgulho. Sou muito grato à confiança depositada em mim pelo governador Eumano e com muita satisfação pessoal. Então, eu me sinto muito feliz nesse momento de cumprir esse papel, e é uma contribuição aos nossos ideais na vida pública, né, aos que nos movem na política. Muito bem, este é Guilherme Sampaio, deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa. Quero parabenizá-lo pela sua atuação. Eu tenho certeza que esse trabalho aí com os cuidadores será um marco, não só no Ceará, mas servirá também de referência para o país. E desejo muito sucesso a você e ao teu trabalho, Guilherme. Parabéns. E dessa forma, a gente está encerrando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E na próxima semana nós voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.